Bem-vindos de volta ao Comissão Executiva. Miguel Gomes da Silva, se a Grécia sair do euro, haverá ou não contágio aos restantes países, nomeadamente a Portugal? Bom, antes de mais é preciso perceber que não há base legal para que a Grécia saia do euro, ou seja, não há nenhum conjunto de normativos, regulamentos que expliquem como vai ser ou como deve ser a saída de um país da zona euro. Portanto, não há, Cipras não tem qualquer tipo de suporte para o poder fazer, provavelmente também não tem suficiente apoio dentro da Grécia para o fazer, teria que ou convocar novas eleições ou fazer um referendo, portanto, não é pacífico a forma. Mas se não tiver dinheiro para pagar salários e pensões, não terá que voltar ao dracma? Não, para já, a primeira solução não é voltar ao dracma, até porque ter uma moeda implica uma preparação, implica um conjunto de mecanismos que não são fáceis e implementáveis. Mas será sempre uma decisão de um dia para o outro. de surpresa? Nunca será uma decisão anunciada? Existe uma solução que já foi colocada, inclusivamente, em prática nos Estados Unidos, quando o Estado da Califórnia faliu, literalmente, que é algo chamado IOU, que é IOU é eu devo-te, portanto são títulos transacionáveis, ou por assim dizer, em que eu devo-lhe a si, você deve ali ao Tofiq, portanto eu dou-lhe um IOU e a Carla paga ao Tofiq com um IOU. Portanto, esta é uma forma que o Estado grego poderia ter para pagar as suas dívidas, para entregar nas pensões, por exemplo. Os pensionistas e os funcionários públicos iriam com os IOUs ao supermercado, que era aceite. Os supermercados poderiam pagar os seus impostos com estes IOUs. Portanto, isto é uma forma que já existe, já foi colocada em prática nos Estados Unidos, inclusivamente, e poderia resolver o problema imediatamente no final deste mês, caso não haja dinheiro para pagar pensões. No entanto, existe também uma outra solução, que já foi testada no Chipre, com algum sucesso, e a Sra. Merkel falou também nesta reunião, que é a manutenção na zona euro, mas com controle de saída de capitais. A Grécia tem sofrido nos últimos dias, sobretudo, uma fuga de capitais brutal, portanto, têm saído milhares de milhões de euros dos bancos gregos para fora. Portanto, os gregos, com receio do que possa acontecer e que os seus depósitos possam ser congelados, têm retirado o dinheiro. Pode ser implementada uma política de restrição à movimentação de capitais. Como sabemos, na zona euro, aliás, na União Europeia, há livre circulação de pessoas, bens e capitais. Se colocássemos uma barreira à saída dos capitais, obrigaria que todo o dinheiro ficasse dentro da Grécia e todo o dinheiro que entrasse na Grécia ficaria. E permitiria uma solução transitória até à solução final. Agora, se me pergunta se eu acho que a Grécia vai sair do euro este fim de semana ou no final deste mês, eu digo-lhe perentoriamente, não vai sair. E porquê? Não vai sair porque não é gerível de todo, nem para os gregos, nem para os europeus, uma saída de um país com a criação de uma moeda nova no dia seguinte. Mas não é gerível como? Porquê? O que é que... Os gregos não têm moeda atualmente. O Banco Central Europeu tem cerca de 7 mil milhões de euros a haver este verão da Grécia. Seria para a Europa um abrir de uma porta com consequências que ninguém conhece. Ou seja, os mercados já estão a espelhá-lo, portanto, se nós pensarmos, olharmos para o preço da dívida a 10 anos, que é a mais líquida, de Portugal, de Espanha, de Itália, em março, antes de tudo isto começar, estávamos todos na casa de 1%. Portanto, nós tínhamos 1,5%, os espanhóis tinham um 10%, os italianos teriam um 15%. Agora nós estamos com 3%, 3,20%, os espanhóis estão com 2% e tal, os italianos estão com 2,30%. Portanto, praticamente duplicamos o custo de financiamento entre março e agora. E ninguém sabe o que é que mais poderá... Será navegar em águas desconhecidas, como disse o Presidente do Banco Central Europeu? Aquilo que os mercados financeiros mais temem é a incerteza. Portanto, seja qual for a solução para a Grécia, seja uma solução de IOUs ou uma solução de saída, os mercados reagirão numa primeira fase negativamente, mas a seguir recompor-se-ão. Esta solução de incerteza não é de todo benéfica. Por isso, eu acredito que os responsáveis políticos, não sabendo qual será a consequência de uma saída, em termos políticos, e acho que aqui é a questão fundamental, porque em termos económicos, eu diria, imprime-se moeda, desvaloriza-se a moeda, gera-se inflação,
não parece que seja de todo muito complicado. Agora, em termos políticos, ninguém vai querer abrir esta caixa de Pandora, porque, e como o professor dizia há pouco, a Espanha tem Podemos, a França tem movimentos extremistas também a querer tomar conta do poder, poderia ser um cenário catastrófico a médio prazo. A Alemanha tem nesta altura nas suas mãos, e a senhora Merkel, o poder, se calhar, de uma Europa, ou que a Europa pretende para o futuro, com a solução grega, e quando eu digo eu não acredito que a Grécia saia do euro, não é um cenário que eu acho que seja viável, precisamente não por questões económicas, mas porque, em termos políticos, os custos poderiam ser muito grandes. E já alguém falava, e não foi há muito tempo atrás, quando toda esta crise começou, penso que era um ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, que disse que se o euro acabar, teremos guerra na Europa dentro de 10 anos. Estamos a falar de, obviamente, uma opinião, mas é algo que nos leva a pensar porquê e qual é a base de sustentação disto tudo. Pois bem, um país sai, o outro país pode sair a seguir, cria-se uma desunião, portanto, em vez de uma União Europeia e União Monetária, passamos a ter uma desunião monetária. Em termos da União Europeia, o próprio Reino Unido também já começa a falar numa eventual saída, um referendo para ponderar uma eventual saída da União Europeia. Uma Europa que vive em paz desde a Segunda Guerra Mundial, acho que é o maior espaço de tempo seguido que a Europa vive em paz, com as guerras que tem à porta da Grécia, à porta da Polónia, com a Ucrânia e a Rússia, poderá ser muito complicado. Estamos a falar de cenários, portanto, eu já estou aqui a divagar um pouco, mas como disse, não, a questão económica, penso que nesta altura é aquilo que faz as manchetes, mas não é isso seguramente que ocupa a cabeça dos decisores políticos, a senhora Merkel, o senhor Obama. Tófico Ribi concorda. Portanto, os líderes europeus têm vindo a desdramatizar um pouco, nos últimos tempos, uma eventual saída da Grécia, dizendo que a zona euro está muito melhor preparada hoje em termos institucionais e os vários mecanismos criados. Porque o reflexo de uma saída da Grécia é basicamente psicológico, não é? Portanto, se a Grécia sair, os mercados reagem psicologicamente e vão começar a aumentar as taxas de juros. Aliás, já iniciaram este processo. Agora é preciso ver que a Grécia, na Europa, tem um peso de 2% do PIB europeu. Portanto, é algo que não tem grande significado. E vamos até admitir que a Grécia é um país da União Europeia que não estava dentro da zona euro. E que estava exatamente com os mesmos problemas de endividamento, com as taxas de inflação brutais, com percas de poder de compra, enfim, faraónicas. Portanto, o que teria acontecido? Eu acho que não, o problema não se colocaria. Em que é que isto ia afetar a zona euro? Sabendo que até a própria Grécia, quando entrou na zona euro, entrou com base em pressupostos que eram falsos. Portanto, há este aspecto também. O que está aqui em causa é a confiança numa moeda que deixa de ser irreversível. Ou seja, para mim, a saída da Grécia tem um problema técnico de como é que a Grécia vai gerir o seu problema no dia seguinte. E daí o Miguel falou de um conjunto de soluções, mas penso que a saída vai ter que ser muito bem preparada, muito bem estudada, vai ter que haver um período de transição. Já está a ser preparado? Ou seja, já está, inclusive. Eu acho que já está. Salvo se estamos a falar de países amadores, não é? Que não tem nenhum grupo de trabalho que estão a preparar isso. Isto seria mais preocupante, não é? Mas não quero acreditar que não haja cenários neste momento, sobretudo que tivemos muito tempo a negociar tecnicamente como é que o problema vai ser resolvido. Espero que isto tenha sido apenas um pretexto para os decisores da Europa poderem preparar o cenário da pós-saída. Portanto, vai ter que se criar um período de transição para preparar exatamente a saída da Grécia da zona euro. Exatamente esta mesma saída nunca pode ser de uma forma que a Grécia seja entregue a si própria, porque os credores terão o direito na mesma, apesar da Grécia sair, de impor um conjunto de pré-requisitos. Agora, a questão é saber, mesmo admitindo que haja uma espécie de plano Marshall para a Grécia poder reatar com os equilíbrios macroeconómicos, etc., é saber como é que isto vai
ser implementado com um governo, com uma ideologia de um partido como o Syriza. Porque eu não vejo como é que americanos e europeus vão conviver num plano Marshall com um governo que tem raízes ideológicas completamente divergentes daquilo que são as grandes linhas de orientação políticas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Eu acho que aqui há um problema muito importante e está na mão do povo grego, obviamente, e creio que de duas coisas uma, realmente os gregos vão jogar o papel dos mártires, portanto foram completamente destruídos por uma política da Europa e do FMI, etc, e vão continuar a acreditar no Syriza. Ou então vai haver, eventualmente, eleições antecipadas que vão permitir dotar de Grécia de um governo que seja responsável no sentido da implementação deste plano Marshall. Além de mais, o próprio Syriza, quando fala da sua eventual saída da zona euro, já falou em colocar isso à consideração dos gregos. Isso aí, fazer um referendo sobre se querem sair ou não. E aí concordo, porque nos tratados não existe um mecanismo de saída, não? Os gregos não querem sair, dizem todas as sondagens, querem permanecer no euro. Sim, mas no momento em que vão lhes dizer, olha, ou saímos ou não há dinheiro para vos pagar, julgo que a questão será outra, porque na prática, se a Grécia declarar o default, se deixarem de chegar os financiamentos europeus, é só os financiamentos europeus e do FMI que permitiram a Grécia de sobreviver ao longo dos últimos anos, se isto deixar de existir, eu não vejo outra alternativa. Como é que eles vão fazer? Vão pagar como? Até quando? Vamos entrar naquela situação de ter 3 ou 4 cartões de crédito e a reembolsar as dívidas com o cartão, com outro cartão, até chegar a um certo momento ao efeito de Dona Branca. Quer dizer, isto não é possível. Eu acho que há uma solução, peço desculpa. Sim, pode intervir, não há problema. Se criarmos, ou se conseguirmos convencer os gregos que a fatura da sorte funciona, provavelmente até poderá ser uma ajuda. Isto porque na Grécia a fuga ao fisco, a evasão fiscal, é algo que nós não temos conhecimento. Talvez em Portugal, na década de 80, quando havia aqueles 2 preços, com fatura sem fatura. Hoje em dia, em Portugal, estamos claramente muito à frente. Miguel, mas isto para produzir efeito vai levar muito tempo. Pois vai, e neste momento é uma emergência, uma urgência. Eu acho que não há espaço. Mas há que criar não há espaço, esta mentalidade com certeza, que os gregos têm, porque é normal na Grécia não pagar impostos. Portanto, mas o próprio governo de Atenas reconhece que é um problema e, aliás, as propostas vão no sentido de alterar a situação e de fazer reformas profundas. Nada foi feito nesse aspecto. Isto está no campo das intenções, não é? Nunca demonstraram efetivamente que estão a resolver e a atacar o problema. É evidente, há uma coisa que muito falsa neste debate. Acharem que o facto do Syriza não ter culpa nenhuma em relação ao que aconteceu no passado é que todos os compromissos que foram assumidos pelos governos gregos deviam ser eliminados. Ora, os governos anteriores foram eleitos democraticamente e assumiram compromissos e prometeram lutar contra a evasão fiscal. E não aconteceu rigorosamente nada. Agora, não é uma palavra do Varoufakis a dizer que eu vou lutar contra a evasão fiscal, que vai tranquilizar os credores e a Europa para empurrar mais para não sei quantos meses o problema para a frente. Mas houve uma proposta da criação de um conselho que monitorizasse a execução orçamental. No fundo, o que os gregos reivindicam é a capacidade de, dentro das metas acordadas, terem alguma liberdade de ação na sua política orçamental. Isso, neste contexto, está completamente fora de questão. A questão é que os intervalos da negociação estão tão apertados que não há muita margem para fazer uma coisa dessas. Ou seja, aqui a única hipótese que há, de facto, é estruturar-se aqui um plano Marshall. Eu vou mais longe. Eu acho que não há plano Marshall nenhum sem haver um governo de salvação nacional. Com Syriza ou sem Syriza, tem que haver um governo novo que de facto tenha esse mandato do povo da Europa e da própria Grécia que quer executar alguma coisa diferente. Portanto, esse controle vai ter que ser feito dessa maneira. E o povo grego vai ter que se ajustar. Quer dizer, eu acho curioso, no seguimento que vínhamos discutindo, quer dizer, uma das medidas da Grécia, que acho curioso nesta fase, como é que isto é possível. Eles sugerem uma auditoria aos bancos para se conseguir 200 milhões este ano e creio que mais 500 milhões para o ano que vem. Quer dizer, como é que nesta altura ainda estamos a pensar em ir auditar bancos? Mas já não sei se o dinheiro lá está. Nesta fase, onde é que está o dinheiro? Quer dizer, é o que se pergunta. Portanto, há aqui um
o exaurir de tesouraria, de soluções, não há mais espaço. Estamos a chegar, para mim, estamos a chegar ao limite deste tema. Miguel Gomes da Silva, havendo uma saída da Grécia do euro e uma fase de transição, Portugal está preparado para aguentar essa turbulência dos mercados, mesmo transitória? Eu não tenho outra informação além daquela que ouvi da nossa Ministra das Finanças, que tem, além dos cofres cheios, temos financiamento garantido por 18 meses. Agora, enquanto responsável, não só pela tesouraria de um banco, como também pela área de mercados, eu, obviamente, tenho que olhar para a situação com alguma cautela. Aquilo que nós temos assistido ao longo dos últimos anos na crise é que a confiança dos portugueses em Portugal, nas instituições bancárias portuguesas, tem sido, apesar dos casos que tivemos, continua a ser bastante forte. Ou seja, não houve fuga de capitais em momento algum em Portugal para fora do país durante a crise, mesmo quando se achava que todos os bancos iam falir e que o país ia sair do euro, que íamos ter as contas transformadas em escudos no dia seguinte. Portanto, em nenhum momento houve fuga de capitais. Portanto, nesse aspecto, estamos mais bem preparados. Em termos de financiamento do Estado, Portugal tem hoje em dia, ou goza hoje em dia, de uma credibilidade junto dos credores internacionais, fruto do trabalho que o IGCP tem feito e continua a fazer, roadshows permanentes, não só na Europa como também nos Estados Unidos, e que asseguram uma base de investidores e continua a conversar com eles numa base regular, assegura que tem uma base de investidores que confia no Estado português para honrar os seus compromissos e pagar. O que é que pode acontecer? Pagarmos mais caro. É verdade, portanto, podemos ter um aumento do custo da dívida. Agora, se nós pensarmos que ainda hoje as obrigações a 10 anos estão a 3,20, ainda assim um preço inferior àquele à taxa que nós acordámos com o FMI, portanto, penso que temos aqui uma margem ainda para aguentar um aumento de taxas. Poderá custar mais caro, poderá ter um impacto negativo. No entanto, o país tem aproveitado as taxas de juros baratas e temos financiado bastante e temos emitido dívida recentemente a níveis historicamente reduzidos. Portanto, a resposta direta à pergunta, se estamos preparados, eu acho que estamos preparados, sim. Se vai haver algum problema, poderá haver uma turbulência imediata. Por isso mesmo, temos os cofres suficientemente apetrechados para aguentar aqui um ano e pouco de turbulência e a seguir poder novamente, calmamente, voltar aos mercados. E a Europa também está melhor preparada em termos de sim, mecanismos. A Europa hoje em dia sabe perfeitamente, a Europa não só, os investidores sabem perfeitamente que Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Irlanda já não são tudo a mesma coisa. A Irlanda está num cabaz, a Itália, Portugal e a Espanha estão noutro e a Grécia está noutro completamente diferente. Também já não há dúvidas de que o Banco Central Europeu vai apoiar os países? Não, o Banco Central Europeu tem estado a apoiar os países e Portugal tem sido um daqueles que mais tem beneficiado das compras de ativos. Houve uma decisão do Tribunal Europeu no sentido de que validou a compra de dívida pública por parte do Banco Central Europeu. Foi importante essa decisão? Foi porque, ao fim e ao cabo, vem legitimar uma decisão de política monetária que o Sr. Draghi tomou, que, a meu entender, e é uma opinião pessoal, já devia ter sido tomada há muito tempo. Repare, nós entramos num quantitative easing no primeiro, quando os Estados Unidos já estão a sair do último e tiveram 2,5, 3, podemos dizer 3, não foi bem um quantitative easing, e o Japão já ia no segundo também. Portanto, foi um bocadinho tardio, mas, no entanto, a legitimação, portanto, essa decisão vai legitimar um pouco aquilo que foi a decisão do Sr. Draghi de colocar em cima da mesa uma política monetária que promovesse a redução das taxas de juros do financiamento. Continua a haver um problema em Portugal e não vale a pena escamoteá-lo, que é não está a haver uma passagem para a economia, portanto, um mecanismo de transmissão monetária, que é a passagem das taxas de juros baixas que os Estados têm, que os bancos têm, para se financiar para a economia, para o comum do empresário que tem uma PME, não está a funcionar, não está a acontecer da forma que o Banco Central Europeu pretendia. As coisas estão melhores, sim, mas não está a haver ainda
um funcionamento, ainda não está completamente oleado a este mecanismo de funcionamento. Agora há um programa novo, o 2020, que está a ser promovido, portanto, as coisas estão a andar mais devagarinho, mas não houve porque toda a gente pensava, ok, vem agora aí caminhões de dinheiro que vieram e vamos despejá-los nos empresários, os empresários vão começar a investir e isto vai ser tudo ótimo para o crescimento económico e para a criação de emprego. A velocidade não está a ser essa, portanto, há ainda que ter aqui algumas cautelas e não embandeirar em arco e pensar que Portugal agora é a estrela da Europa. Eu tenho ouvido as decisões, as declarações dos nossos responsáveis políticos nos fóruns europeus e digo, é preciso termos alguma calma. As coisas não estão ainda assim tão otimistas. A situação grega vai ter impacto nesta campanha eleitoral que está em curso. Os partidos vão ter que ser cautelosos nas suas promessas, nas suas declarações. Eu diria que não é só a situação grega, é a situação grega também e as próprias agências de rating que já disseram, ou pelo menos deixaram entender, que não vão mexer no rating de Portugal enquanto não houver eleições e enquanto não houver uma decisão sobre quem vai ficar a governar o país. E este fator do rating e sobretudo, o elevar do nosso rating para o nível de investimento, portanto, investment grade, na linguagem técnica, poderá ser o fator, aí sim, de decisivo arranque, porque aí sim vamos estar todos juntos, os espanhóis, os italianos e os irlandeses, que já têm eles nível de investimento. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia.